Está no ar mais um Direito Sem Fronteiras. Aliás, fronteira é o assunto de hoje, não a do mar ou da terra, e sim do ar. Vamos discutir o espaço aéreo de cada país. Bem-vindo ao nosso programa. Estas imagens mostram um avião militar do Reino Unido. A ideia é que a tecnologia ajude a monitorar o espaço aéreo. A aeronave mandaria informações necessárias às salas de monitoramento e qualquer invasão seria detectada. Cada país tem uma maneira de fazer este trabalho, mas o objetivo é sempre o mesmo: resguardar a soberania. Estão aqui no estúdio o brigadeiro Gustavo de Oliveira, comandante do Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, SINDACTA 1, e a professora de Direito Internacional, Inês Lopes. Bom, obrigado por estarem aqui no Direito Sem Fronteiras. Eu começo com o brigadeiro. Brigadeiro, o que é um espaço aéreo? Um espaço aéreo é o espaço sobrejacente aos territórios sobre o qual o país tem soberania. No caso do Brasil, são 8,5 milhões de quilômetros quadrados, sobre os quais que compreendem tanto o território nacional quanto a área do mar territorial. Uhum. E é complicado essa delimitação, assim como se é delimitado isso? Não, é igualzinho à delimitação das fronteiras do país. Então, acima da fronteira do país, é o espaço aéreo soberano daquele país específico. Existe, professor, uma convenção que trata desse assunto em relação à delimitação, ao espaço aéreo de um país, uma convenção internacional, uma legislação? Como é que funciona isso? Ou é de cada país? Na verdade, atuam os dois. Existe uma convenção internacional que regula esse espaço aéreo, que é a Convenção de Chicago sobre Aviação Civil Internacional. Essa convenção estabelece as liberdades do ar, que teve por objetivo incentivar o transporte aéreo internacional. Só que dentro dessas liberdades do ar, como mesmo foi colocado pelo brigadeiro Gustavo, os estados mantêm a sua soberania territorial sobre seu espaço aéreo. Então, como ele disse, a partir do mar territorial, que vai até 12 milhas náuticas, todo esse espaço do limite territorial e mais as 12 milhas náuticas, todo espaço para cima, vertical, é espaço aéreo do território. Então, o Brasil pode exercer essa soberania territorial sobre esse espaço. A zona contígua e a zona econômica exclusiva, que são outras formas de ocupação do espaço no mar, não se aplica ao transporte aéreo. Agora, para a circulação aérea também se estabelece que aquilo que é considerado mar internacional se considera área internacional também. O que isso significa? Significa que verticalmente todo estado que tem um território tem, nos limites das 12 milhas náuticas, a soberania sobre o espaço aéreo. A partir do espaço internacional, isso é espaço comum de todas as nações. Para ficar mais simples para entender, o telespectador, ele imagina uma casa e aquele espaço em cima da casa exatamente é o espaço aéreo ali que ele tem para construir um andar em cima, mais ou menos isso, né? Só que no caso, o exemplo que a senhora deu, no litoral, 12 milhas náuticas, exato, ainda pertence àquela nação, àquele país. Exatamente. Agora, existe uma zona neutra, existem zonas neutras no mundo em relação a não é desse país? Como é que funciona isso, hein, brigadeiro? Como a professora disse, existem os espaços aéreos sobre o mar internacional que, na verdade, são internacionais, ou seja, de livre acesso. Obviamente, no Brasil, pelas convenções dele, a gente atinge até o meridiano 10, ou seja, é uma área muito grande. Eu falei para você que a gente tem uma área de 8,5 milhões de quilômetros quadrados com o espaço em que a gente faz o controle de tráfego aéreo, serviços de informação de voo, serviço meteorológico, serviço de busca e salvamento, a gente chega a 22 milhões de quilômetros quadrados, porque realmente é uma área grande sobre a qual o país assumiu a responsabilidade de fazer esse apoio à navegação aérea. A gente não tem soberania, mas fazemos o apoio à navegação aérea nesse espaço internacional. Da mesma forma, cada país que tem fronteira marítima faz o controle do tráfego aéreo em certas parcelas do oceano também, de forma a garantir a segurança das operações. A minha pergunta a seguir é essa. Existe um controle, cada país tem ali, monitora o espaço aéreo, o próprio espaço aéreo, e no caso de uma invasão, por exemplo, brigadeiro, o que acontece? Essas regras, essas leis que estabelecem o que vai acontecer, é de cada país, é uma legislação internacional? Primeiro tem que caracterizar o que é invasão, porque
Como a professora disse, existem as liberdades do ar estabelecidas pela Convenção de Aviação Civil Internacional. O Brasil concordou com participou da formação dessa norma, ele assinou a norma em 45, internalizou no Brasil em 1946. Então, é uma coisa que faz parte do nosso arcabouço legal, a Convenção de Aviação Civil Internacional. Então, de acordo com as normas da Convenção de Aviação Civil Internacional, você tem livre passar pelo país desde que siga as regras e condições do país. Ou Passar. Seja, Então, quer dizer, para eu considerar que foi uma invasão, eu tenho que ter outros indícios de que está sendo cometido algum ilícito por aquela aeronave. Então, é isso que a gente procura fazer no SINDACTA, na parte de defesa aérea, é identificar quais são as aeronaves que eventualmente estejam entrando no nosso espaço aéreo sem a devida autorização e sem seguir as regras brasileiras para o uso desse espaço aéreo. Pois é, professor, e mesmo passar necessita de uma autorização. Por isso, por exemplo, uma aeronave que está chegando, ela se aproxima, ela avisa, ela dá esse aviso de que está se aproximando. É assim que acontece? Nós temos a Organização Internacional de Aviação Civil que regula essas liberdades do ar. Então, todos os transportes, todas as aeronaves que circulam nesse momento, e que vão circular daqui a 1, 2 minutos, ou vão circular à noite, já estão autorizadas a circularem porque elas fazem parte das rotas de voo já anteriormente autorizadas. Então, está pré-estabelecido, ela não precisa ficar comunicando o tempo inteiro. O que se comunica, e isso tem que ser informado, se realmente ela saiu no horário, se a previsão é chegar no horário, que é para facilitar o controle das aeronaves nos aeroportos, porque se todas chegam ao mesmo tempo pode causar problemas. Então, existe toda uma necessidade de comunicação para facilitar a circulação dessas aeronaves em todos os lugares do mundo. Com as aeronaves militares é diferente. Por quê? Porque ela não segue as mesmas regras estabelecidas pela OACI, né, a Organização Internacional de Aviação Civil, para as aeronaves civis. Por quê? Porque as aeronaves militares têm um outro regime. Ela se trata da defesa, como o brigadeiro Gustavo colocou, de interesse da defesa dessa soberania. Então, você coexiste a navegação aérea junto com as atividades que são exercidas no controle do espaço aéreo, que é feito por um ato de soberania do próprio Estado por meio das Forças Armadas, aí no caso a aeronáutica no Brasil. Em relação ao Brasil, o senhor é um representante aqui da aeronáutica, o que acontece normalmente nos países do mundo? É muito parecida essa política, essas leis que regulam isso? São 195 países que são signatários da Convenção de Aviação Civil Internacional. Então, a gente pode dizer que, basicamente, o mundo inteiro está coberto pelo mesmo tipo de previsão legal para sobrevoos e para aceite de voos civis dentro do seu país. Com relação aos voos militares, como bem colocado pela professora, aí cada país tem um sistema de obtenção de autorização para você fazer esse tipo de voo. Então, se eu quiser ir com uma aeronave militar e adentrar em outro país, eu tenho que fazer um pedido formal daquele sobrevoo, dando a data com a antecedência necessária, né, para poder efetivamente ter autorização para ingressar naquele país. E todos os países têm esse tipo de salvaguarda também. Então, se você quiser fazer um voo no Brasil para receber um voo de aeronave militar, essa aeronave, com certeza, com antecedência, pelos canais diplomáticos, ela pediu autorização para poder entrar e foi autorizada a entrar. Pois é, e aí agora insistindo um pouco naquela pergunta anterior, que a gente não terminou, no caso de algo que é considerado um voo, que é considerado uma invasão no sentido de não estar autorizado nem passar por ali, enfim, isso é detectado pelo controle aéreo. O que acontece? Qual é o padrão que se segue? A aeronave tem que pousar, tem que seguir, sair daquele limite, daquela delimitação? Como é que é o procedimento? No Brasil, o Código Brasileiro de Aeronáutica ele estabelece quais são os critérios em que a autoridade pública pode compulsar uma aeronave a fazer um pouso no aeródromo à sua escolha para poder fazer as averiguações. Normalmente, a gente faz esse tipo de abordagem em conjunto com a Polícia Federal e com outros órgãos de segurança pública para poder evitar qualquer mau uso do nosso espaço aéreo. Mas, a princípio, ela tem que estar ofendendo alguma regra de navegação aérea ou ofendendo alguma regra, ou potencialmente trazendo algum material que seja ilícito ou até perigoso. Por exemplo, o transporte de armamento. Controle de tráfego aéreo, SINDACTA 1,
e a professora de Direito Internacional, Inês Lopes. Bom, obrigado por estarem aqui no Direito Sem Fronteiras. Eu começo com o Brigadeiro. Brigadeiro, o que é um espaço aéreo? Um espaço aéreo é o espaço sobrejacente aos territórios sobre o qual o país tem soberania. No caso do Brasil, são 8,5 milhões de quilômetros quadrados, sobre os quais que compreendem tanto o território nacional quanto a área do mar territorial. Uhum. E é complicado essa delimitação, assim como se é delimitado isso? Não, é igualzinho à delimitação das fronteiras do país. Então, acima da fronteira do país, o espaço aéreo é soberano daquele país específico. Existe, professor, uma convenção que trata desse assunto em relação à delimitação, ao espaço aéreo de um país, uma convenção internacional, uma legislação? Como é que funciona isso? Ou é de cada país? Na verdade, atuam os dois. Existe uma convenção internacional que regula esse espaço aéreo, que é a Convenção de Chicago sobre Aviação Civil Internacional. Essa convenção estabelece as liberdades do ar, que teve por objetivo incentivar o transporte aéreo internacional. Só que dentro dessas liberdades do ar, como mesmo foi colocado pelo Brigadeiro Gustavo, os estados mantêm a sua soberania territorial sobre seu espaço aéreo. Então, como ele disse, a partir do mar territorial, que vai até 12 milhas náuticas, todo esse espaço do limite territorial e mais as 12 milhas náuticas, todo espaço para cima, vertical, é espaço aéreo do território. Então, o Brasil pode exercer essa soberania territorial sobre esse espaço. A zona contígua e a zona econômica exclusiva, que são outras formas de ocupação do espaço no mar, não se aplica ao transporte aéreo. Agora, para a circulação aérea também se estabelece que aquilo que é considerado mar internacional se considera área internacional também. O que isso significa? Significa que verticalmente todo estado que tem um território tem, nos limites das 12 milhas náuticas, a soberania sobre o espaço aéreo. A partir do espaço internacional, isso é espaço comum de todas as nações. Para ficar mais simples para entender, o telespectador, ele imagina uma casa e aquela espaço em cima da casa exatamente é o espaço aéreo ali que ele tem para construir um andar em cima, mais ou menos isso, né? Só que no caso, o exemplo que a senhora deu, no litoral, 12 milhas náuticas, Exato. Ainda pertence àquela nação, àquele país. Exatamente. Agora, existe uma zona neutra, existem zonas neutras no mundo em relação a não é desse país? Como é que funciona isso, hein, Brigadeiro? Como a professora disse, existem os espaços aéreos sobre o mar internacional que, na verdade, são internacionais, ou seja, de livre acesso. Obviamente, no Brasil, pelas convenções dele, a gente atinge até o meridiano 10, ou seja, é uma área muito grande. Eu falei para você que a gente tem uma área de 8,5 milhões de quilômetros quadrados com o espaço em que a gente faz o controle de tráfego aéreo, serviços de informação de voo, serviço meteorológico, serviço de busca e salvamento, a gente chega a 22 milhões de quilômetros quadrados, porque realmente é uma área grande sobre a qual o país assumiu a responsabilidade de fazer esse apoio à navegação aérea. A gente não tem soberania, mas fazemos o apoio à navegação aérea nesse espaço internacional. Da mesma forma, cada país que tem fronteira marítima faz o controle do tráfego aéreo em certas parcelas do oceano também, de forma a garantir a segurança das operações. A minha pergunta a seguir é essa. Existe um controle, cada país tem ali, monitora o espaço aéreo, o próprio espaço aéreo, e no caso de uma invasão, por exemplo, Brigadeiro, o que acontece? Essas regras, essas leis que estabelecem o que vai acontecer, é de cada país, é uma legislação internacional? Primeiro tem que caracterizar o que é invasão, porque, como a professora disse, existem as liberdades do ar estabelecidas pela Convenção de Aviação Civil Internacional. O Brasil concordou com participou da formação dessa norma, ele assinou a norma em 45, internalizou no Brasil em 1946. Então, é uma coisa que faz parte do nosso arcabouço legal, a Convenção de Aviação Civil Internacional. Então, de acordo com as normas da Convenção de Aviação Civil Internacional, você tem livre passar pelo país desde que siga as regras e condições do país. Ou passar. Seja, Então, quer dizer, para eu considerar que foi uma invasão, eu tenho que ter outros indícios de que está sendo cometido algum ilícito por aquela aeronave. Então, é isso que a gente procura fazer no SINDACTA, na parte de defesa aérea, é identificar quais são as aeronaves que eventualmente estejam entrando no nosso espaço aéreo sem a devida autorização e sem seguir as regras brasileiras
para o uso desse espaço aéreo. Pois é, professor, e mesmo passar necessita de uma autorização. Por isso, por exemplo, uma aeronave que está chegando, ela se aproxima, ela avisa, ela dá esse aviso de que está se aproximando. É assim que acontece? Nós temos a Organização Internacional de Aviação Civil que regula essas liberdades do ar. Então, todos os transportes, todas as aeronaves que circulam nesse momento, e que vão circular daqui a 1, 2 minutos, ou vão circular à noite, já estão autorizadas a circularem porque elas fazem parte das rotas de voo já anteriormente autorizadas. Então, está pré-estabelecido, ela não precisa ficar comunicando o tempo inteiro. O que se comunica, e isso tem que ser informado, se realmente ela saiu no horário, se a previsão é chegar no horário, que é para facilitar o controle das aeronaves nos aeroportos, porque se todas chegam ao mesmo tempo pode causar problemas. Então existe toda uma necessidade de comunicação para facilitar a circulação dessas aeronaves em todos os lugares do mundo. Com as aeronaves militares é diferente. Por quê? Porque ela não segue as mesmas regras estabelecidas pela OACI, né, a Organização Internacional de Aviação Civil, para as aeronaves civis. Por quê? Porque as aeronaves militares têm um outro regime. Ela se trata da defesa, como o brigadeiro Gustavo colocou, de interesse da defesa dessa soberania. Então, você coexiste a navegação aérea junto com as atividades que são exercidas no controle do espaço aéreo, que é feito por um ato de soberania do próprio Estado por meio das Forças Armadas, aí no caso a aeronáutica no Brasil. Em relação ao Brasil, o senhor é um representante aqui da aeronáutica, o que acontece normalmente nos países do mundo? É muito parecida essa política, essas leis que regulam isso? São 195 países que são signatários da Convenção de Aviação Civil Internacional. Então, a gente pode dizer que, basicamente, o mundo inteiro está coberto pelo mesmo tipo de previsão legal para sobrevoos e para aceite de voos civis dentro do seu país. Com relação aos voos militares, como bem colocado pela professora, aí cada país tem um sistema de obtenção de autorização para você fazer esse tipo de voo. Então, se eu quiser ir com uma aeronave militar e adentrar em outro país, eu tenho que fazer um pedido formal daquele sobrevoo, dando a data com a antecedência necessária, né, para poder efetivamente ter autorização para ingressar naquele país. E todos os países têm esse tipo de salvaguarda também. Então, se você quiser fazer um voo no Brasil para receber um voo de aeronave militar, essa aeronave, com certeza, com antecedência, pelos canais diplomáticos, ela pediu autorização para poder entrar e foi autorizada a entrar. Pois é, e aí agora insistindo um pouco naquela pergunta anterior, que a gente não terminou, no caso de algo que é considerado um voo, que é considerado uma invasão no sentido de não estar autorizado nem passar por ali, enfim, isso é detectado pelo controle aéreo. O que acontece? Qual é o padrão que se segue? A aeronave tem que pousar, tem que seguir, sair daquele limite, daquela delimitação? Como é que é o procedimento? No Brasil, o Código Brasileiro de Aeronáutica ele estabelece quais são os critérios em que a autoridade pública pode compulsar uma aeronave a fazer um pouso no aeródromo à sua escolha para poder fazer as averiguações. Normalmente a gente faz esse tipo de abordagem em conjunto com a Polícia Federal e com outros órgãos de segurança pública para poder evitar qualquer mau uso do nosso espaço aéreo. Mas, a princípio, ela tem que estar ofendendo alguma regra de navegação aérea ou ofendendo alguma regra ou potencialmente trazendo algum material que seja ilícito ou até perigoso. Por exemplo, o transporte de armamento, o transporte de drogas. Quando se tem qualquer tipo de indício de que está acontecendo isso, essa aeronave é interceptada e ela é compulsada a pousar num aeródromo de controle, onde as forças policiais vão fazer a averiguação do que está sendo transportado naquela aeronave. Existe a possibilidade, professora, de determinada nação, um país, impedir o uso do espaço aéreo, eu digo mesmo de passagem, por alguma circunstância da qual ela esteja sendo vítima ou há uma insegurança? Existe isso, mesmo que ela seja signatária de algum tipo de tratado ou legislação internacional que a faça permitir o uso, ela pode impedir em algum momento, sob algum tipo de justificativa? É possível, sim, e alguns anos atrás nós tivemos o exemplo do vulcão na Islândia, que causou uma cortina de fumaça na Europa, e vários voos foram cancelados, e vários aeroportos foram fechados em decorrência
de um desastre ambiental ou de uma circunstância ambiental. Então, isso é possível. Por quê? Porque o que você preserva é um transporte aéreo ou uma navegação aérea segura. Então, é possível, por causa de um desastre ambiental ou por causa de óleo na pista, às vezes, uma aeronave pousa e ela derruba óleo na pista, como é que você vai autorizar aquela aeronave a pousar naquele local? E se ela vem do exterior, o que se faz? Se redireciona para um outro aeroporto onde essa aeronave pode pousar mais seguramente. Mas é possível, sim, um país restringir, mas com respeito às liberdades do ar. Isso são exceções e não regra, né? Então, assim, tem que ser um caso fortuito ou uma força maior, o caso de greve nos aeroportos, por exemplo, né? que impede também essa circulação. Mas não porque o Estado tem essa liberdade toda, mas porque existem regras internacionais que estabelecem as exceções às liberdades do ar. Eu peço licença rapidamente à professora Inês, ao brigadeiro Gustavo. Nós vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouco o Direito Sem Fronteiras volta com esse assunto. Até já. Estamos de volta com o Direito Sem Fronteiras. Hoje falamos sobre o espaço aéreo dos países. Antes, no bloco anterior, falávamos sobre a segurança e até o não uso do espaço aéreo de algum país sob alguma justificativa. Existe essa questão muito forte da segurança, né, brigadeiro? Por a gente ser componente da Convenção de Aviação Civil Internacional, a gente, a princípio, é compulsado a receber os voos. No entanto, por questões de segurança, a professora bem colocou algumas situações em que você pode negar ou desviar de uma parcela do seu espaço aéreo o uso por algumas aeronaves, do tipo uma falha no aeroporto em que eu não vou poder autorizar o uso daquele aeroporto, porque eu estou com uma deficiência de segurança, ou até mesmo, por exemplo, eu posso estar fazendo um exercício militar num determinado espaço aéreo e eu vou fazer as aeronaves se desviarem dali. Não porque seja proibido passar por ali, mas é porque, como as aeronaves estão evoluindo, talvez treinando um combate aéreo, pode ser pouco seguro para uma terceira aeronave entrar ali. Então, a gente desvia desse espaço aéreo quando acontece esse tipo de treinamento. Isso tudo é muito bem documentado e informado previamente. A outra questão que eu acho que é importante a gente saber também, se a gente tiver um estado de beligerância entre dois estados, aí sim, já as relações comerciais estão suspensas, tudo mais, então dificilmente vai haver um sobrevoo. E a outra questão da beligerância também é, eu sou de um terceiro estado e vou passar sobre um estado beligerante com a minha aeronave civil. Isso aí não tem nada que impeça, mas o que a gente vê é que as próprias empresas aéreas evitam esse tipo de sobrevoo, porque você imagina, a chance do teu avião ser confundido com uma aeronave hostil é grande, então tanto a empresa quanto os passageiros, todo mundo vai evitar fazer um sobrevoo daquela área. Então, áreas em beligerância, apesar do país não proibir o sobrevoo, o que a gente observa é que praticamente todo mundo evita sobrevoar aquela área. A ideia é garantir a segurança da navegação aérea, garantindo aos seus passageiros uma navegação segura, né, de que ele possa sair do seu local de origem ao local de destino com segurança. E isso é importante nas relações internacionais, essa cooperação entre os Estados. E é a cooperação que faz com que as aeronaves civis circulem e as forças militares auxiliem no controle e segurança do espaço aéreo interno e internacional. Até que ponto é verdade, e a gente vê isso em alguns filmes e de maneira geral, o abate de uma aeronave de forma tão rápida, quer dizer, entrou no espaço aéreo não autorizado, né, ela é abatida, essa aeronave, e pronto. É simples assim ou não, brigadeiro? Não, com certeza não. Tem todo um protocolo. Primeiro tem a base legal, que é o próprio Código Brasileiro de Aeronáutica, garante quais são os ilícitos que podem levar a esse tipo de coisa e em que situações isso acontece. Né? Pela lei, a autorização vem do Presidente da República. Então, eu preciso chegar até o Presidente da República para ter a autorização para fazer o abate de uma aeronave que entre no nosso espaço aéreo. Existem regras de engajamento muito bem estruturadas, estabelecidas, e o sistema de controle do espaço aéreo brasileiro, o sistema de defesa aeroespacial brasileiro são muito bem preparados para a gente poder tanto abastecer as autoridades que decidem quanto ao tiro ou não, antes do evento, até tudo que está acontecendo em volta ali, para que cada uma das pessoas envolvidas saibam o que está acontecendo. O piloto que vai entrar no espaço aéreo brasileiro tem que conhecer nossas normas, e lá nas nossas normas a gente diz quais são as condições de uso do espaço aéreo e quais são as condições que podem levá-lo
a uma interceptação ou até uma outra medida mais forte, né? E todos os militares que estão envolvidos no controle de tráfego aéreo também têm um treinamento muito específico e muito bem estruturado com relação a quais são as ações a serem tomadas. Brigadeiro, isso é recorrente? Não digo o abate, mas assim, a presença de aeronaves suspeitas e aí que tem que se pedir explicações e saber qual é a origem, isso é recorrente no espaço aéreo? É o nosso trabalho constante, né? Então, eu sou comandante do primeiro Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle do Espaço Aéreo. E por que ele é integrado, né? É importante a gente saber. Porque a gente faz tanto o serviço de controle dos tráfegos civis numa sala, como numa outra sala, que é a sala de controle de operações militares, a gente faz todo o controle das operações militares, inclusive observância de qualquer tipo de entrada de aeronave não autorizada no nosso espaço aéreo. Então, 24 horas por dia tem uma pessoa que é responsável por identificar qualquer aeronave que entre no nosso espaço aéreo sem ter plano de voo, sem ter uma autorização prévia. E essa pessoa que está ali como oficial de identificação, ele vai procurar identificar aquela aeronave com os meios de comunicação que ele tem à mão, né? Em seguida, um próximo passo que ele pode tomar é decolar uma aeronave de caça para que aquela aeronave de caça, sem se mostrar ao alvo, essa aeronave que está entrando no nosso território sem identificação, identifique essa aeronave visualmente, né? E a partir daí começam as medidas de controle mais específicas que são abrangidas por aquela lei que a gente comentou e que vão demandar a autorização da autoridade mais alta do Executivo. É relativamente comum, eu diria que 1 a 2 vezes por semana na nossa área de controle, a gente faz algum tipo de interceptação, né, para poder, até esse nível de você colocar a aeronave de caça próximo àquela aeronave que a gente não conseguiu identificar e conseguir ler, ok, a matrícula é tal. Então, a partir da matrícula, a gente sabe quem é o operador, entra em contato, faz o registro e depois procura saber por que ele estava sem plano de voo. E, normalmente, acaba gerando uma multa, mas nada além disso. Professora, determinados países que estejam sob um ataque terrorista, eles podem fazer o pedido para que algumas regras de legislação internacional ou tratados sejam revistos devido àquela circunstância, aquele momento que ele está vivendo. Quer dizer, a gente não quer muito esse trânsito, esse tráfego aéreo aqui sobre o nosso país. Isso aconteceu, acontece? A senhora tem conhecimento disso? Na ordem internacional, o que existe é uma vontade política dos Estados de chegarem a um acordo, a um consenso se deve sobrevoar ou não. No exemplo que o senhor coloca, eu penso que esse estado ele é uma ameaça para qualquer tipo de navegação, seja para passagem, para sobrevoo, seja para aterrissagem. Aí sim os estados acordam e suspendem a circulação dessas aeronaves por segurança aos passageiros que vão circular naquela área de conflito armado, por exemplo. Então é possível que se estabeleçam medidas temporárias para não exercer completamente essa liberdade. Mas isso é uma exceção muito grande, a não ser que realmente nenhuma aeronave tenha condições de sobrevoar aquele território. Pois não, brigadeiro. A questão também, além disso, por exemplo, nos grandes eventos no Brasil, a gente tinha algumas regras de engajamento que eram normalmente aprovadas pela Presidência da República, que eram diferenciadas. Porque a questão do terrorismo, o nosso tempo de resposta, por exemplo, num avião que estivesse se aproximando da cidade sede do Rio de Janeiro durante as Olimpíadas, por exemplo, e que estivesse seguindo todas as normas, mas tivesse sido sequestrado ali. Era uma possibilidade sempre. Então, a gente tinha regras de engajamento específicas, publicadas com antecedência para todos os usuários. Se exigia que todas as aeronaves que estivessem se dirigindo para o Rio de Janeiro, principalmente nos horários dos eventos, elas tivessem partido de um aeroporto onde houve controle de segurança. E aí, por exemplo, se houvesse algum caso de uma aeronave que decolou de um aeroporto sem controle de segurança, tentando entrar no espaço aéreo do Rio de Janeiro, ela era interceptada e desviada para outro aeródromo. Então, isso aí é bem pacífico, todo mundo aceita, principalmente a partir dessa ameaça terrorista que a gente fica... você não sabe de onde vem, né? São pessoas que estão dispostas a morrer para poder infligir o dano. Então, a gente precisa ter medidas mais específicas, e foi o caso da Olimpíada, dos Jogos Olímpicos, do Pan-Americano, até mesmo quando tem uma reunião de cúpula de governantes no país em que a gente acha que aquilo é um potencial alvo, aí sim se faz uma regra de engajamento diferenciada, se busca autorização
legal para que isso aconteça e a gente publica para que todos os usuários do espaço aéreo que estão indo para aquele lugar saibam que tem uma regra diferenciada naquele momento acontecendo. Só mais um exemplo, as medidas de segurança se tornaram mais intensas depois de 11 de setembro, porque, veja, eram 2 aeronaves que estavam registradas, tinham autorização para circular, mas apareceram terroristas que acabaram se apossando da aeronave e praticando os estragos que fizeram. Então, a partir dessas experiências negativas do que o terrorismo é capaz de fazer, começou a se estabelecer medidas mais protetivas para impedir que o novo 11 de setembro ocorra, porque pode ocorrer lá, mas pode ocorrer em qualquer país do mundo. Então, hoje a preocupação na navegação aérea é principalmente com a segurança dos passageiros e da própria nação. Bom, vamos falar um pouco agora de drones, né, esses equipamentos, essas aeronaves não tripuladas. Existem regras novas, né, para o uso e o trânsito, o tráfego desses equipamentos, né, professor? Sim, nós temos, a ANAC regulou agora recentemente sobre os drones de aeronaves não tripuláveis em matéria civil, mas em matéria militar a seara é outra. E o drone ele tem que ser visto sob 2 perspectivas. O positivo, que é sempre o uso adequado, pode gerar grandes ganhos para a economia, para as atividades de lazer. Então, você tem aí drones que filmam eventos, shows, você tem drones que podem até entregar pizza, drones. E existem os drones que, infelizmente, podem ser usados para o mal, podem ser usados como uma arma e lá podem ter substâncias que podem fazer 2 estragos. Então, você tem que ter um balanço do uso do drone, que isso pode ajudar, por exemplo, a pulverizar substâncias na agricultura, por exemplo, você otimiza a produção agrícola, você pode usar o drone, como eu falei, para eventos artísticos, então você tem eventos positivos, só que isso precisa ser circulado, por quê? Porque o mau uso pode gerar, inclusive, danos na sociedade, como foi o caso de uma criança que acabou perdendo um olho pelo uso de um drone pequeno. É perigoso. É perigoso. Né? O Sindacta tem problema com drone? A gente também, como a professora colocou, a ANAC fez as normas dela. No sistema brasileiro, a gente tem a ANAC e o Departamento de Controle de Espaço Aéreo. São 2 entes reguladores do transporte aéreo. A ANAC regula, nesse caso, a certificação de aeronave dos operadores, né? E a gente regula o acesso ao espaço aéreo. Então, eu digo qual tipo de veículo não tripulado e em que condições ele pode acessar o espaço aéreo. Então, as nossas regras são casadas com a ANAC, a gente coordenou as regras, obviamente. Então, tem questão de peso, tamanho, distância de aeroporto, altitude máxima que pode voar. Então, em cima dessas particularidades, a gente regula esse uso do espaço aéreo. Ótimo bate-papo, muito obrigado pela presença da professora, do brigadeiro. Um abraço também a você que nos acompanhou aqui no Direito Sem Fronteiras. Para rever nosso programa, acesse tvjustiça.jus.br. Nosso e-mail, direitosemfronteiras@stf.jus.br. Tchau.